Então, nós temos dois tipos de nós aqui no software SIP 3D. Essa definição, né, dos tipos de nó aparecem diretamente quando você visualiza o comando de nó. Ao clicar ali em nó, você já visualiza que vai existir o nó de vinculação interna, o nó interno da estrutura, e você vai ter o nó com vínculo com o exterior. Então é separado as duas opções. Os nós que transmitem os esforços da estrutura para o exterior. O que seria o exterior? O exterior pode ser um elemento de fundação, o exterior pode ser uma treliça que esteja apoiada sobre um muro. Então o nó aonde a treliça vai descarregar o esforço no muro é um nó com vinculação com o exterior. Além do nó com vínculo com o exterior, nós vamos ter o nó interno da estrutura, o nó que passa esforços internamente de uma barra para outra. Então, dentro do SIP 3D, eles têm recursos diferentes, eles têm definições por comandos diferentes. Nós definimos o nó com vinculação interna por um comando e nós definimos o nó com vinculação com o exterior por outro comando. Eu vou iniciar a definição dos nós com vínculo com o exterior. E olha que interessante, ó. Ao clicar em nó, vínculo com o exterior, no caso dessa minha estrutura, os nós que vão transmitir os esforços da estrutura para o exterior são os pés dos meus pilares, ó. Eles ao qual, ó, no momento que eu defini como com vinculação com o exterior, eles até que vão me apresentar os esforços de reação. Os nós que você define com vínculo com o exterior são os nós que, uma vez que você calculou a estrutura, são eles que vão te dar as reações. Então, ó, nó, vínculo com o exterior, eu seleciono, ó, eu vou pegar primeiramente a lateral esquerda, seleciono esses nós, eu posso fazer um a um, posso selecionar já todos de uma vez, fica a seu critério como você vai fazer a vinculação desses nós. O importante é você selecionar os nós e confirmar a seleção do nó com o botão direito do seu mouse. Perceba que o software vai abrir a janela vínculo com o exterior. Esta janela ele traz entre parênteses o número do primeiro nó que você selecionou, mas saiba que ele vai levar em consideração todos os outros, não tem nenhum tipo de problema, ele já vai configurar para todos esses nós. Primeira informação, todos os nós aqui da nossa estrutura, ele tem 6 graus de liberdade, ou seja, ele tem permissão para se deslocar em X, em Y e Z. E ele tem permissão para rotacionar em X, em Y e Z. Isso é o que nós chamamos de 6 graus de liberdade. Uma vez que você sabe que ele tem esses 6 graus de liberdade, você pode trabalhar com as definições que o software já traz. Esse nó pode ser um nó totalmente engastado, ou seja, essa função impede o deslocamento e a rotação em qualquer direção. Você pode ter um nó engastado, mas que tem um deslocamento livre em X, em Y, em Z,
Então você tem aí uma série de opções já pré-definidas, incluindo um apoio fixo, mas que impede o seu deslocamento. Então, ó, só para explicar, o software tem aqui, ó, várias opções para a definição de um nó com vínculo com o exterior. Perceba que ele tem até um nó chamado genérico. Olha aqui, ó, genérico. Esse nó com vinculação definida pelo usuário, ele tem uma possibilidade de trabalhar com um elemento elástico, onde você pode definir, ó, o cada mola. Então é possível você selecionar uma opção de um nó genérico, e se você precisar determinar um coeficiente cada mola, ele vai permitir que você faça isso tanto para o deslocamento como para a ligação, a rotação, perdão, ó. Uma vez que você introduzir o coeficiente elástico, o software entende que ele está sobre um apoio elástico, ó. Permite indicar ao programa que o deslocamento impedido na restrição externa selecionada é realmente um apoio elástico definido pelo coeficiente K, que pode ser introduzido. Este coeficiente é a constante elástica da mola que impede o deslocamento ou o módulo de Winkler do terreno nas unidades indicadas. Também dá para definir pelo coeficiente de Winkler. Uma vez, ó, que você seleciona, né, você tem, ó, engastamento total, com permissão em X, em Y, num plano. Você tem também uma possibilidade de articulação, mas impede o deslocamento. Ou você tem articulação com os seus deslocamentos livres. Isso vai muito da situação que você queira simular e trabalhar. Uma informação importante, vamos supor que eu tenho o módulo de sapata ou bloco sobre estaca. Se você tem o módulo de sapata ou bloco sobre estaca, aí você tem que definir o seu nó ou com esta opção engastada, ou com esta outra opção, articulação. Então você vai precisar, né, caso você tenha o módulo de sapata ou bloco sobre estaca, utilizar a opção engastamento, aí dar aceitar aqui, ó. Ele te apresenta a imagem do engastamento, ó. Isso é um nó totalmente engastado. Por que eu escolho um nó totalmente engastado? Ou eu escolho um nó, vou virar aqui a minha estrutura, ó, vou pegar os outros pés aqui da estrutura, o recurso é o mesmo, ó, nó, vínculo com o exterior, seleciono, ó, o nó 7, o nó 35, o nó 63, o nó 91, o nó 119. Então, se eu tenho o módulo de sapato ou bloco sobre estaca, ou eu trabalho com esse, ou eu trabalho com este daqui, ó. Estes dois nós, nessas duas imagens que eu tenho aqui, ó, este ou este, eles criam a possibilidade de eu fazer o lançamento dos elementos de fundação. Se você tem sapata ou bloco sobre estaca, uma vez que você fez esse tipo de definição, o software criou a possibilidade de você trabalhar lançando os elementos de fundação.
Os elementos de fundação, eles vão ficar à nossa disposição lá no canto inferior esquerdo da tela, lá no cantinho inferior esquerdo. Perceba que o software tem uma aba chamada Estrutura e uma outra aba chamada Fundação. Para quem tem o módulo de elemento de fundação, as fundações serão lançadas por esta aba, ó. Define os nós de vínculo com o exterior, usando a opção engastamento ou articulação, e clica no nome fundação. Ao clicar no nome fundação, você enxerga os pilares lá na aba de fundação, ó. Você só consegue trabalhar na aba fundação uma vez que você fez a definição dos nós com vínculo com o exterior. Então a aba fundação, ó, fica aqui embaixo. Voltando, ó, eu tenho estrutura. Aí em estruturas eu defino o meu nó com vínculo com o exterior. Uso ou engastamento ou eu uso o articulação. Dá a aceitar. Com os nós definidos, quem tem os módulos de elementos de fundação, para o cursor do mouse em cima de fundação e faz aqui, ó, a definição do lançamento dos elementos de fundação. Lembrando que os elementos de fundação, o módulo de elemento de fundação, né, são dois: sapatas e blocos sob estacas. Eles podem ser para os elementos metálicos ou eles podem ser para os elementos de concreto armado. O CIP 3D ele calcula a fundação para os pilares metálicos e ele calcula também a fundação para os pilares de concreto. Uma vez que você lançar pilar de concreto e definir o nó com vínculo com o exterior, vai ser apresentado aqui a possibilidade de lançamento, tá? Ó. Então você tem que definir os nós com vínculo com o exterior para ter a possibilidade de lançar os elementos de fundação. Aliás, pessoal, tá aí uma coisa que é obrigatória: ter o nó com vínculo com o exterior. Caso você, na sua estrutura, não defina o nó com vínculo com o exterior, para o software ele não vai ter como calcular a estrutura, porque ele não terá como descarregar os esforços. É muito comum a pessoa não definir o nó com vínculo com o exterior e, ao calcular a estrutura, apresentar um erro chamado mecanismo. Se deu um erro de mecanismo, uma das opções que gera esse erro é a não definição do nó com vínculo com o exterior. Praticamente somos obrigados a definir o nó com vínculo com o exterior. Além do nó com vínculo com o exterior, né, além do nó aí com vínculo com o exterior, nós temos o nó de vinculação interna, que são os nós internos da estrutura. Ó, por exemplo, este nó aqui é um nó de vinculação interna. Este outro nó aqui é um nó de vinculação interna. Diferentemente dos nós com vínculo exterior, os nós de vinculação interna todos já estão definidos. O software tem um padrão. Quando você visualiza essa imagem desse quadrado, significa que o seu nó é um nó engastado.
Agora, se você vai querer que ele seja engastado ou articulado ou tenha outro tipo de definição, aí depende de você. O software, uma vez que ele lança como engastado. Mas ele te dá total liberdade de você alterar esse tipo de configuração. Se você acessar nó, vinculação interna, parar o cursor do mouse sobre este quadrado, ele já diz, ó, é um nó engastado. Se você selecionar esse nó, clicar com o botão direito, ele vai permitir que você faça outro tipo de definição e configuração. Para a vinculação interna, além do padrão do software, que é engastado, então todos os nós estão como engastado. É um padrão do software, né? Ele precisava gerar um nó, então ele decidiu gerar um nó engastado. Mas ele te dá total possibilidade de você alterar esse tipo de configuração e de definição. Ele me traz, além do nó totalmente engastado, ele me traz o nó totalmente articulado. O nó totalmente articulado é a visualização da bolinha. Então, quadrado totalmente engastado, bolinha totalmente articulada. Então, você tem a possibilidade de dar a definição de um nó articulado. Além do nó engastado, nós temos também outros nós, né? Além de engastado e articulado. Entrando no menu nó, vinculação interna, selecionando um nó, o software tem um nó chamado nó com engastamento parcial. O nó com engastamento parcial vai permitir que você coloque um engastamento parcial no nó. E esse engastamento ele está entre 0 e 1. O 0 é um nó totalmente articulado. O 1 é um nó engastado. Então, você pode dizer, ó, esse nó é uma ligação, por exemplo, semirrígida. Eu tenho, né, por exemplo, um coeficiente. E este coeficiente está entre 0 e 1. 0 é articulado e 1 é engastado. Então, por exemplo, se eu colocar 0,5, eu trabalho com um coeficiente, ó. Você tem aqui uma visualização, ó, de 3 tipos de nó diferentes. O totalmente engastado, o articulado, o totalmente articulado e o nó com o coeficiente de engastamento. Esses coeficientes, eles podem ser determinados até de outras maneiras. O software traz ali o nó genérico. Vou pegar um outro nó aqui, ó, para conversar sobre o nó genérico. Perceba que quando você trabalha com a opção de vinculação interna, o software até nomeia as barras. Este nó recebe a barra A, recebe a barra B, recebe a barra C e recebe a barra D. Vamos supor que você não pode definir as configurações para o nó, mas você precisa definir um coeficiente para o extremo da barra que chega nesse nó. Então, você pode determinar um coeficiente. Imagina aqui a barra A.
Essa barra A é uma peça inteira, então não dá para eu definir um outro tipo de configuração. Mas, por exemplo, a B e a C podem ser articuladas, a D pode ser engastada. Então, você pode trabalhar com coeficientes diferentes para cada uma dessas barras. Então, eu quero vinculações diferentes, para essas barras. Você pode selecionar elas e colocar, coeficientes diferentes para elas. Veja que o nó já vai passar, a ter outro tipo de definição. É um nó genérico, com coeficientes diferentes. Vai existir um comportamento totalmente diferente de um nó totalmente engastado. Então, você pode trabalhar com coeficientes diferentes, E esse coeficiente vai variar de novo entre 0 é engastado e 0 é articulado e 1 é engastado. Para você talvez visualizar melhor o tipo de nó e os comportamentos, eu vou criar uma obra à parte e vou mostrar para vocês os resultados a partir de um pórtico. Olha que interessante. Arquivo novo. Vamos chamar de pórtico para os nós. Pronto, criei aqui uma nova obra. Vou criar aqui só para critério de exemplo uma sobrecarga. Uma hipótese, de uma sobrecarga, e vou lançar aqui as barrinhas. Vamos pôr aqui uma vista, barra nova. Deixa eu buscar aqui um perfil I da Açominas. É que eu tinha mudado a minha barra lá, mas beleza. Vai ser o W150x13. Vou fazer aqui um pórtico de 3x5. Tá? E para melhorar aqui a simulação, eu só vou lançar uma carga aqui de 1 tonelada por metro. Tá? Então, primeira informação que eu dei para vocês, e só para confirmar essa informação. Toda vez que você trabalha com uma estrutura no CIP-CAD, no CIP 3D, no Metálicas 3D, você precisa, é obrigatório, você fazer a definição da vinculação do nó, do vínculo com o exterior. Perceba, eu não fiz, Se eu for calcular, olha o que vai acontecer. Essa estrutura é um mecanismo. Então, por que acontece isso? Porque eu não fiz a definição do nó com vínculo com o exterior. Então, eu sou obrigado a fazer a opção da vinculação com o exterior. Lembrando, qual é o recurso? Nó, vínculo com o exterior. Então, nó, vínculo com o exterior, e eu volto a ter a vinculação com o exterior. Tenho o nó genérico, tem os apoios fixos, o coeficiente elástico, bom? Tenho as articulações, tá? Então, defino o meu nó. O nó com vínculo com o exterior é obrigatório. Agora, olha a diferença da vinculação interna. Vou copiar esse pórtico e vou colar ele aqui, a 1 metro, a 1 metro,
a 1 metro. 4 exemplos tá bom. Ó. Esse primeiro pórtico, eu vou deixar ele realmente como o padrão do software, nó engastado. Já esse segundo pórtico, eu vou deixar eles como articulado. O terceiro, eu vou usar o nó com o coeficiente. O quarto, eu vou usar uma opção de definir o coeficiente pelo genérico. Nó genérico. Um pode ser com engastamento e o outro será sem o engastamento. Ó. Então, ó, fica genérico quadradinho, outro fica nó genérico com a bolinha. Vou calcular, ó. Cálculo, calcular. Pronto, ele calculou. Uma vez que calculou, eu posso visualizar resultados. O software tem uma série de visualização de resultados, né? Incluindo a visualização dos esforços, de todas as opções aqui que nós podemos encontrar, ó, de sobrecargas, hipótese simples, tem uma série de visualização. Nós temos as axiais, nós temos as cortantes e nós temos os momentos, ó. Então, notem a diferença de um pórtico para o outro. Ó. Quando eu pego as axiais, ó, eu posso até habilitar os valores, se ficar mais fácil para vocês, ó, visualizarem. Ó. Quando o nó é totalmente engastado, quando os nós são articulados. Talvez a melhor visualização seja a do momento. Ó. Nó totalmente engastado. Ó. Passa praticamente todo o momento. Ó. Quando o nó é totalmente articulado, não passa momento. Quando o nó tem um coeficiente, passa um pouco do momento, ó. E quando os nós têm outros tipos de definição, ó. Então vai existir um comportamento totalmente diferente da estrutura, uma vez que você define os seus nós, ó. Aqui você já consegue ter uma observação, né, de até uma das opções que o professor Zacarias outro dia falou num dos cursos dele, né, o Zacarias Chamberlain. Quanto mais engastado for a sua estrutura, mais esforços você vai precisar combater, ó. Quanto mais engastada, mais esforços. Quando você consegue dar uma certa liberdade, você tem até, ó, um dimensionamento melhor. Então, quanto mais engastada, mais rígida a sua estrutura, mais esforços. Quanto mais esforços, maior é o seu perfil. Ó, então você consegue ver isso, ó. Essa é uma estrutura totalmente engastada. Então nem a viga e nem os pilares estão passando, ó. Já nessa a viga não passa, mas ó, os pilares já estão passando. Então você tem aí, ó, uma visualização usando o próprio software de que quando você consegue dar uma certa liberdade para sua estrutura, você consegue ter melhores dimensionamentos. É claro,
Vamos supor, pô, eu não vou fugir muito, a minha estrutura é totalmente soldada. Então, infelizmente, né, ela é um nó totalmente engastado. Ah, mas ela tem solda, mas ela vai ter em alguns lugares um pino, ela vai estar apoiada, ela simula como se fosse sobre um elemento pré-moldado. Então, conforme você tem essas ligações, você consegue ir trabalhando com as opções do software, né? É importantíssimo a definição do tipo de nó. De acordo com o que você definiu o nó, é claro que você vai ter aí resultados totalmente diferentes, tá bom? Então, só para recapitular. Então, só recapitulando, uma vez que a gente faz a definição dos nós com vínculo com o exterior, ele permite que a gente faça o lançamento dos elementos de fundação, tá bom? O que são os elementos de fundação? São módulos vendidos separadamente. Entrando aqui, ó, em fundação, na aba fundação, os nós com vínculo com o exterior já são apresentados aqui, ó, por meio do nome dos seus nós. Para lançar os elementos de fundação é muito fácil, tá? É muito simples, porque ele já é uma janela paramétrica muito fácil de trabalhar. Tendo o nó, eu entro em elementos de fundação novo. Ao entrar em elementos de fundação novo, eu enxergo as opções de elementos de fundação, ó. Eu tenho a sapata em concreto armado e a sapata em concreto simples. Essas duas opções são o módulo de sapata. Perceba que você tem a sapata em concreto armado e você tem a sapata em concreto simples. Olha a diferença entre elas. A sapata em concreto armado, o software vai calcular, dimensionar a sapata e a sua armadura. Por isso que tem uma ferragenzinha vermelhinha aqui dentro. Se você, por um acaso, tem um módulo de sapata e escolher sapata em concreto simples, saiba que ele vai calcular e dimensionar a sapata, mas nesse caso não terá nem dimensionamento, nem detalhamento da armadura. Então, você consegue visualizar a diferença entre elas, tá? Então, quem tem módulo de sapata tem a sapata em concreto simples e tem a sapata em concreto armado. Ambas vão ter, ó, essas opções de lançamento. Lembrando, a sapata em concreto simples não tem detalhamento de armadura e nem seu dimensionamento. Já a sapata em concreto armado, sim. Uma vez que você escolhe lançar sapata em concreto armado, você tem a sapata quadrada, você tem a sapata retangular centrada, você tem a sapata retangular excêntrica. Então, veja, existem sapatas centradas e sapatas excêntricas. Excêntrica, você tem a sapata retangular excêntrica e a sapata retangular excêntrica piramidal. As outras são sapatas centradas. Eu vou começar lançando sapata excêntrica para você visualizar como se lança sapata excêntrica, porque a excentricidade é dada pelo cursor do mouse. Imagina que eu pego aqui, ó, sapata retangular excêntrica, clico em aceitar. Tá vendo o nó 13 aqui? Se eu quero ela excêntrica à direita, paro o cursor à direita e clico. Se eu quero ela excêntrica à esquerda, paro o cursor à esquerda e clico. Pode ser na parte de cima, pode ser abaixo, pode ser nos cantos, ó. Ele também lança sapatas de canto.
Então você pode, ó, ter o lançamento das suas sapatas excêntricas. Se você quiser retornar à janela anterior e trocar o tipo de sapata, você pode. Clica com o botão direito do mouse, ele retorna à janela anterior. Eu vou trocar, vou pegar outra excêntrica. A sapata retangular excêntrica piramidal. Aceito. E mesmo lançamento, ó. Só que aqui ela é piramidal. Perceba que você não precisa apagar uma sapata para lançar outra, para atualizar. Ó. O software entende que você, ó, está substituindo uma pela outra. E o software também tem as sapatas, ó, centradas. Pode ser a quadrada, a retangular. A centrada é mais simples, ó. Você seleciona aceita, só clicar em cima que ele já lança ela centrada, ó. Não é igual a excêntrica, que você precisa ficar escolhendo o lado da excentricidade. Nesta janela, né, nesta aba de fundação, você tem uma visualização em 3D a partir do menu Obra Vista 3D, que traz a estrutura metálica mais o seu elemento de fundação. Somente na aba Fundação que você tem esse tipo de visualização. Além da nossa sapata, o software, né, tem também lá em elementos de fundação novo, o bloco sobre estaca. O bloco sobre estaca, é importante comentar que o nosso software não calcula a estaca. Não é feito o dimensionamento de estaca. Nós podemos, né, nós teremos que fazer o dimensionamento de estaca fora, né, à parte, e cadastrar a nossa estaca. Calcula a parte e vai cadastrar a estaca nesta mesma janelinha, ó. Clicou em bloco, ele abre a janela do bloco. Aqui abaixo você tem a região das estacas. Para criar uma estaca, nós vamos criar essa estaca por esse sinal de mais aqui. Clica no sinal de mais e nós vamos preencher as informações da estaca. Você vai calcular a estaca fora do software e vai cadastrar ela aqui, ó. Imagina que eu vou cadastrar uma estaca de diâmetro de 25 centímetros. Então, eu vou pôr o nome dela aqui, ó, D25. A estaca ela pode, né, ó, ser circular ou quadrada. Caso seja quadrada, você põe a largura. Caso seja circular, você põe o diâmetro. Ó. Já tem 250 milímetros de diâmetro. A minha D25. O software gera o detalhamento. Ele gera o desenho de formas. Se você quiser um símbolo para representar essa D25, habilita a opção com símbolo e escolhe um símbolo para ele. Ó, você tem 6 opções de símbolo. Como você vai calcular a estaca à parte, você vai ter a informação, né, da capacidade dessa estaca D25. Vou colocar aqui, ó, em toneladas. Você vai precisar também indicar o espaçamento mínimo entre eixos dessa sua estaca. Lembrando que isso é um item de norma. Nossa norma fala o seguinte. Vamos supor aqui, ó, só para vocês saberem, ó, eu tenho um bloco sobre 2 estacas. E eu estou vendo ela em planta. Ó.
Beleza? O que o software está pedindo é o espaçamento entre eixos dessa estaca, ó. A distância daqui até aqui. Nossa norma fala que essa distância ela vai ser 2,5 vezes o diâmetro da estaca, caso essa estaca seja encravada. E será 3 vezes o diâmetro dessa estaca se a estaca for escavada. Tá bom? Então, essa distância D aqui, ela é um item de norma. Essa distância D. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Pronto. E lá nem sei se é uma distância D, ele chama de espaçamento mínimo entre eixos. Seguindo a norma, eu vou fazer 3 vezes o diâmetro da estaca, 750 milímetros. Cadastrou a estaca aceita. Se você for usar essa estaca em outra obra ou em outras obras, vem aqui na gestão da biblioteca, exporta essa estaca para a biblioteca, ó, seleciona ela e aceita, você vai ter ela para todas as outras obras, tá bom? Uma vez que você cadastrou a sua estaca, você pode escolher um dos 11 tipos de blocos sobre estaca que existem aqui dentro do software para você lançar. Você tem, ó, 1, 2 estacas, 3, 4, ó. Clicou em aceitar. Lembrando, você não precisa apagar, ó, para lançar uma estaca. Você pode, na verdade, lançar sobre uma estaca um elemento já lançado, ó, que ele vai atualizar. Ah, mas eu quero apagar. Em elementos de fundação, você tem a opção, ó, apagar. É só selecionar e confirmar com o botão direito, ó, que o software apaga o elemento de fundação. Então, em elementos de fundação, apagar, seleciona botão direito, tá? Eu vou lançar aqui, ó, elementos de fundação novo, bloco sobre estaca. A estaca já está cadastrada, todos os blocos com uma estaca, né? Acho que eu não preciso de mais de uma estaca, mas o software vai dimensionar e qualquer coisa a gente visualiza os resultados. Se você visualizar agora o 3D, você já tem esse tipo de visualização, ó. Claro que o software vai dimensionar o bloco sobre estaca. Então, você vai visualizar, né, até as opções das armaduras depois de dimensionada, ó. Essa ainda não está dimensionada, é uma armadura padrão, tá? Mas depois a gente dimensiona lá para visualizar esses resultados, ó. Então, além desses elementos de fundação, vou voltar aqui, ó. Elementos de fundação novo. O software também tem, ó, 3 opções de vigas. Uma que ele chama de viga de travamento. O próprio nome está dizendo, né? A viga de travamento, ela ajuda a travar os pilares aonde ele nasce, impedindo realmente que eles se desloquem. Nós temos uma outra viga, a viga de equilíbrio. A viga de equilíbrio, ela tem a mesma função da viga de travamento. Ou seja, ela auxilia lá o software a travar os pilares. Ela não vai impedir totalmente o deslocamento dos pilares. Mas ela ainda tem uma segunda função.
A viga de equilíbrio, ela serve quando você tem elementos de fundação excêntricos. Então imagina que você tem um pilar, seja ele de concreto ou metálico, e você tem ou uma sapata excêntrica, na verdade, porque aqui dentro o bloco não consegue ser excêntrico. Quando você tem uma sapata excêntrica, imagina que você calcula a obra, o software pega aqui e lança o esforço, e esse esforço é lançado, né, principalmente na sapata excêntrica, fora do centro da sapata, fazendo com que esse pilar e esse esforço queira girar a sapata, gerando um momento de excentricidade. A viga de equilíbrio vai combater esse momento de excentricidade. Ela serve também para isso, para combater o momento de excentricidade. Tem gente que faz essa sapata, né? Ele chama de viga sapata não, essa viga, né? Como viga alavanca. Aqui no nosso software, infelizmente, ela não vai ter a geometria de uma viga alavanca. Ela sempre vai ser uma única seção. Mas é a mesma ideia da viga alavanca, tá bom? Só que ela, infelizmente, ela não tem aí a seção da viga alavanca. Essa viga alavanca, ela realmente é uma viga de combate, né, de elementos excêntricos. Tanto a viga de travamento como a viga de equilíbrio, tá, elas fazem parte do módulo de sapata. Tá bom? Você tem que ter um módulo de sapata. Uma vez que você compra a sapata, você também tem direito à viga de travamento e viga de equilíbrio. A viga de travamento e viga de equilíbrio é muito fácil de lançar, só que elas têm um probleminha. O padrão do software, ó, viga de travamento, é trazer vigas bem grandes. Olha essa daqui, ó, 40 por 40. Aliás, a viga de travamento, ó, é tudo 40 por 40. Olha que absurdo. Agora, olha a viga de equilíbrio. Você tem, ó, a primeira 40 por 40, a segunda 40 por 50, depois você vai ter 40 por 60. Você só tem vigas grandes, ó. Ah, mas eu queria lançar uma viga de, sei lá, de travamento diferente de 40 por 40. Eu queria de 30 por 50, de 20 por 50, né? Diferente de 40 por 40. Eu posso fazer esse lançamento? Pode. Só que antes de lançar, você vai precisar dar uma editada nessa tabela. Não é difícil. Eu vou fazer uma edição na tabela de travamento para vocês aprenderem aonde é, tá? É muito simples, ó. Aqui na aba Fundação, menu Obra, tabela de armadura, viga de travamento. Perceba que tem a de equilíbrio, a sapata isolada, você pode editar elas também. Vou fazer na de travamento. O software tem uma tabela pré-definida, que é a tabela do software. E ele te permite gerar uma tabela especial. Entro em tabela especial, habilito e clico em editar. Aí ele me abre a edição da tabela. Nessa janela, você pode editar os elementos que existem, ou se você quiser, você até pode criar os seus novos elementos. Eu vou criar um para vocês verem como é fácil. Ó. Sinal de mais, coloca um nome para ela, VT01, viga de travamento 1, VT01. Vai ser minha viga de 30 por 50. Quando você cria, né, você vai ter que já especificar também a armadura. Ó.
Veja que ele está usando até bitola fora de norma. 2 ferros de 4,2 em cima, 2 ferros de 4,2 embaixo, estribo de 4,2 a cada 30. Não gostei não. O que eu vou fazer? Ó? Entro com ela selecionada, entro no lápis e edito. Ó. Eu quero 3 ferros de 10 em cima, 3 ferros de 10 na inferior e estribo de 5 a cada 20. Pronto, ó. Deu aceitar, já tem ela configurada, ó. Isso é quando você cria. Para editar, aí é mais fácil. Você pode dizer, eu vou querer uma viga de 20 por 40. Eu vou querer uma viga de 20 por 50. Aí é mais fácil, né? Ó. É só digitar. Se você quiser trocar também, ó, você pode alterar as armaduras que ele tem como padrão, ó. Lápis. E aí você troca aqui, ó. 2 de 10, tá vendo, ó? Estribo de 5 a cada 20, também trocou, tá bom? Lembrando que a armadura de pele, né, é só quando você tem alturas acima de 60. Eu tenho uma viga de 30 por 60. Aí você já pode colocar armadura de pele, ó. Edita. Vamos supor que eu queira 3 de 10, 3 de 10. E eu quero 2 armaduras de pele de 10. Ó. Então é só colocar a quantidade para você especificar. Ó. Já tem a armadura de pele. Tá bom? Uma vez que você fez esse tipo de edição, ó, salva, então, ó, aceita. Uma vez que você aceitou, salva essas informações, ó, exportando essa tabela para não precisar mais ficar editando, ó. Clica e eu vou chamar aqui, ó, de nova tabela de viga do Wagner. Olha que beleza. Aceita. Deixa ela como padrão para em todas as outras obras já vir como padrão. Aceita de novo. Tá? E aí é só lançar, ó, elemento de fundação novo. Como eu editei a viga de travamento, eu vou lançar a viga de travamento. E escolhe a viga de travamento que você deseja. Lançamento, ó, é muito fácil, ó, de um ponto a outro, de um nó a outro nó. Já está à minha disposição também no 3D. Esses elementos de fundação, né, todas essas configurações dos elementos de fundação, a grande maioria vai estar aqui na opção, ó, de obras, dados gerais. Você consegue fazer também a edição desses elementos de fundação. Lembrando que como o software trabalha com a norma, a parte de agressividade do ambiente também vai determinar o cobrimento desses elementos de fundação. Então, ó, quando você entrar aqui em obra, dados gerais, o mínimo que você vai ter de cobrimento é 30 milímetros, porque você tem como classe de agressividade do ambiente a fraca. Se você pôr moderada, também é 30. Se você pôr forte, é de 40. Se você pôr muito forte,
é de 5 centímetros de cobrimento, tá bom? Isto pela classe de agressividade. Se você retornar à aba Estrutura, você pode também fazer qualquer tipo de configuração pelo botão Recobrimentos lá na sua janela Obra Dados Gerais, tá? Ó. Aí você pode alterar aqui diretamente, tá bom? Para mais ou para menos. Lembrando que se você colocar para menos de 3 centímetros, aí ele vai reclamar porque é o mínimo que a norma aceita por causa da classe de agressividade. Mas aí fica a seu critério. Bom, só retornando aqui, ó, esta é a estrutura que nós fizemos o nosso lançamento hoje, ó. Só para vocês terem aí, ó, uma ideia. A nossa estrutura. Hoje a gente lançou bastante coisa nessa estrutura. Salvar um backup, né? Porque infelizmente o software não tem salvamento automático. E como eu costumo dizer, né, não é só Jesus que salva, então bora salvar a obra. Arquivo, salvar como, vai ser o backup B de bola. Nós tínhamos feito o A e virou o B de bola.